Amém, irmãos? Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias, lá no Evangelho de São Marcos. Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Irmãos, o texto é um pouco longo, são 20 versículos. Quem quiser ficar em pé, fique à vontade. Mas se também alguém quiser permanecer sentado, não tem nenhum problema, desde que o irmão e a irmã estejam lendo com reverência e temor a palavra do Senhor. Amém? Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Deus abençoe a todos, agradecemos as pessoas que nos visitam aí mais uma vez, estão em casa, participando aí com a gente. Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim: Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, pegar a Bíblia aqui vai ficar mais fácil. Precipitou-se desempenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar, convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos pela tua palavra que nós acabamos de ler neste momento. Essa palavra que nós vamos meditar nela. E pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar no entendimento, na compreensão da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que essa palavra chegue de uma maneira clara, ó Deus, a cada vida, a cada pessoa que vai ouvi-la nesse momento. Ó Deus, eu quero ser apenas um arauto, um instrumento nas tuas mãos. E, portanto, me coloco na dependência total, completa do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me usar, ó Deus. Que não sejam meus pensamentos, as minhas ideias, os meus conceitos, mas que seja aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo, Pai. Muito obrigado por essa palavra, por essa experiência
experiência, ó Deus, vivida há tanto tempo, mas que nos serve, ó Deus, para que nós possamos também pautar a nossa vida pela palavra do Senhor, pelos acontecimentos, por essas experiências e assim caminharmos na tua presença. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Se os irmãos derem uma olhada um pouco aí, no anterior, o texto antes desse, vocês vão lembrar e vão ver aí, que é aquele texto em que Jesus, ele acalma uma tempestade. E nós sabemos muito bem que nesse texto em que Jesus acalma uma tempestade, ele já vem de um dia inteiro de trabalho, de evangelização, de proclamação do evangelho, de curar pessoas, de libertar pessoas, de evangelizar pessoas. E Jesus estava exausto, estava cansado, e o texto nos mostra Jesus entrando no barco, e ele vai então com seus discípulos. E os irmãos vão lembrar que no meio lá do mar da Galileia acontece uma tempestade, surge uma grande tempestade que balança o barco de um lado para outro. Jesus está lá no fundo do barco, deitado, dormindo. Os discípulos se desesperam, preocupados e chamam Jesus. Jesus acorda, repreende o vento, a fúria do mar, e aí há uma bonança, aí há uma calma, e eles continuam a navegar. E Jesus, ele, diante desse cansaço, a gente sabe que ele estava cansado, ele poderia simplesmente ir direto para Cafarnaum, onde era a sua casa, e ficar ali em Cafarnaum. Mas a gente percebe pelo texto que Jesus, ele vai para o outro lado da Galileia, o lado não judeu da Galileia, o lado onde estavam os romanos, o lado onde não fazia parte, vamos dizer assim, de Israel. E ele então vai para o lado ali dos despenhadeiros, das montanhas ali, para essa cidade que chama Gadara. E essa cidade chamada Gadara é uma cidade que faz parte de Decápolis, Decápolis de 10, então são 10 cidades romanas que tem ali um conjunto de 10 cidades romanas, e essa cidade de Gadara é a cidade em que Jesus vai. E o texto fala, ele nos mostra, nós temos outras narrativas aqui, também em Mateus, também em Lucas, e nos mostra Jesus, ele chegando naquela praia, tinha uma praia ali naquele lugar, e Jesus chegando então naquela praia, e ele desce do barco, ele sai ao barco, e o texto nos mostra que quando ele faz isso, vem um homem correndo ao seu encontro, e ele diz, e quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Então os irmãos vão lembrar muito bem que era um homem daquela cidade, um jovem, um moço daquela cidade, e a Bíblia nos mostra que esse homem, ele estava endemoniado. Muitas pessoas não acreditam em demônio, muitas pessoas falam que demônio é coisas de crente, é coisa de evangélicos, que isso não existe, que isso é bobagem. A gente vê pela palavra de Deus que demônio existe sim. É como, até dentro da igreja, muitas pessoas não gostam de usar a expressão inferno, quando na verdade quem mais usou a palavra inferno foi o próprio Jesus, que mais usou essa expressão. Então, existia sim demônio, existe sim demônio, aquele homem estava endemoniado, e o texto fala que era uma legião. E nós sabemos que uma legião faz referência ali a um destacamento romano, era um destacamento romano muito temido, perigoso. Quando chegava normalmente numa cidade, é porque ele chegava realmente mesmo para colocar a ordem no lugar, às vezes pegava pessoas, matavam pessoas, era um destacamento, vamos dizer assim, muito temido. E a legião, ela poderia aproximar de 6.000 soldados. Tinha legião, por exemplo, que tinham 6.000 soldados. E aí nós conhecemos esse texto, o texto ele vai nos mostrar, como nós lemos, que aquele homem corre até Jesus, se prostra, e não é aquele homem que fala, mas os demônios falam na boca daquele homem, e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo, e eles perguntam a Jesus, por que você veio? Você veio nos perturbar, nos atormentar, como em outras ocasiões, fora do tempo, fora da hora? E aí Jesus tinha dado uma ordem para que eles saíssem daquele homem, porque esse era o intuito de Jesus ao ir ali libertar este homem. E aqueles demônios então fazem ali 3 pedidos a Jesus, e Jesus concede. Entre esses pedidos era que eles deixassem eles entrar nos porcos. E o texto fala que havia ali naquela criação de porcos, naquela manada de porcos, 2.000 porcos.
2.000 porcos. Muitos demônios estavam na vida daquele homem, atribulando a vida daquele homem. Os irmãos vão lembrar que aquele homem vivia no sepulcro, ele morava no sepulcro, aquele homem andava nu, pelado, aquele homem, ele causava medo, terror nas pessoas daquela cidade. Aquele homem, ele estava tão possesso por demônios, que quando eles prendiam eles, grilhões, cadeias, eles acorrentavam aquele homem. O texto fala que ele quebrava as cadeias, não tinha nada que poderia impedi-lo, não tinha nada que poderia impedir aquele homem de continuar preso. Ele quebrava as algemas, as cadeias, e ele saía, e dia e noite ele andava clamando ali, e as pessoas morriam de medo e ficavam atemorizadas, e nada, absolutamente nada, podia ajudar aquele homem, porque existem coisas, irmãos e irmãs, na sociedade que ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Há muitos anos eu já venho falando que eu sei que existem loucuras, pessoas que apresentam sinais de loucuras, que são pessoas que estão realmente doentes, mentalmente. Às vezes a gente vê até igrejas, pessoas querendo expulsar demônios de alguém que manifesta alguma coisa, que na verdade, se você olhar um pouquinho, você vai notar que é alguém que está com um problema, uma perturbação, uma doença, que precisa de um acompanhamento. Mas existem pessoas também que estão aí internadas nesses lugares de pessoas que têm problemas, que na verdade não são loucas, que na verdade elas estão possessas, que na verdade elas têm um problema, que é um problema que só mesmo pode ser resolvido no mundo espiritual, na questão espiritual, mas infelizmente essas pessoas ficam ali jogadas. E esse era o caso desse jovem homem que aqui, uma outra narrativa falam que eram 2 endemoniados, mas do que nós queremos trabalhar aqui, não tem nenhum problema. O que eu quero trazer aqui nessa noite para nós, dentro deste texto, deste homem oprimido, que estava debaixo de uma possessão, que o diabo estava destruindo a sua vida, que o diabo estava humilhando a sua vida, que o diabo estava acabando com a sua vida. Este homem que estava às margens da vida, às margens da sociedade, esse homem rejeitado, esse homem que as pessoas fugiam dele. A primeira coisa que, meditando neste texto, eu gostaria de compartilhar com vocês, entre tantas coisas que nós podemos ver aqui, eu quero destacar apenas 2 hoje. A primeira é o amor de Jesus, que não despreza e não abandona ninguém. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar é isso. Esse amor de Jesus, que nós cantamos aqui hoje, falando que é um amor constrangedor. É um amor que nós não conseguimos compreender, inexplicável. E esse amor realmente é um amor muito grande. Irmãos, eu fico imaginando Jesus indo ali naquele mar, o mar é o lago da Galileia, e de repente ele muda o rumo, ele vai para um lugar, porque ele precisa, como aquela passagem, era-lhe necessário passar por Samaria, quando nós na verdade sabemos que geograficamente na verdade não lhe era necessário passar por Samaria, mas esse era-lhe necessário, ele tem todo um contexto, um significado de pessoas oprimidas que se encontram naquele lugar e que Jesus precisava ir ali para fazer alguma coisa. Estou dizendo aqui de Samaria. Eu digo que nesse caso também, eu percebo que Jesus também, ele vai ali de forma proposital, porque ele sabe que na cidade de Gadara existem pessoas, cidadãos, pessoas carentes, pessoas oprimidas, pessoas que precisavam dele, que dependiam dele, que precisavam de libertação, que precisavam da sua graça, que também, assim como os israelitas que estavam do lado do lago, elas também precisavam ter um encontro com Jesus, porque ao encontrar com Jesus, ele poderia mudar a história, a vida daquelas pessoas. E eu vejo então nisso aí, esse grande amor de Jesus, esse Jesus que se compadece. Ele mesmo lá no final, no versículo 19, ele fala para esse moço que foi liberto, ele diz assim: anunciar-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão. É o próprio Jesus. Quando aquele homem quis ir com Jesus, Jesus não, fica aí, vai para os seus, volta para os seus e anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez. Tudo que eu fiz, como tive compaixão de você. Meu irmão, aquele homem estava escravizado por Satanás. Como falamos, preso por uma legião de demônios que o dominava. Vivia no sepulcro, nu, humilhado. Vivia se cortando com as pedras, sendo preso e escapando.
às margens da sociedade. Mas Jesus, ele foi lá em Gadara para libertá-lo das garras de Satanás. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que morreu na cruz. Aquele homem era um incômodo, um estorvo para aquela sociedade, mas uma vida preciosa para Jesus. Se a sociedade fugia daquele homem, se a sociedade rejeitava aquele homem, se a família rejeitava aquele homem, se os vizinhos queriam distância daquele homem, Jesus amava aquele homem. Todos queriam ficar longe dele, todos fugiam dele, mas Jesus veio de longe encontrá-lo, libertá-lo e salvá-lo. Era interessante isso. Quantas vezes, irmãos e irmãs, vemos pessoas que nós mesmos a gente quer distância dessa pessoa. Irmãos e irmãs, as igrejas, a gente vê isso acontecendo. Às vezes entra uma pessoa perturbada dentro da igreja, não está nem endemoniado, às vezes está só perturbado, às vezes é uma pessoa que está oprimida. Não quer dizer que ela esteja possessa, nem todo mundo está possesso, mas talvez está oprimida pelo diabo, e entra na igreja, às vezes sujo, às vezes fedendo, e a gente vê pessoas imediatamente levantando, saindo de perto, indo para um outro lugar. Essa é a realidade da sociedade. Muitas vezes rejeitamos as pessoas, às vezes pregamos o amor, falamos de um Cristo amoroso, falamos de amar uns aos outros, mas nós às vezes agimos de uma forma diferente, como Cristo agiu com aquele jovem. As pessoas naquela cidade agiam de uma forma distanciada, rejeitando aquele jovem, mas Cristo amou aquele homem como Ele me amou, como Ele te amou. Ele amou aquele homem e Ele foi em busca daquele jovem que estava possesso e oprimido naquela situação decadente. Eu lembro uma vez um caso que real, isso foi real, tá, irmãos? Um caso de um pastor, ele resolveu fazer uma encenação, vou dizer assim, para a infelicidade dele, ele resolveu fazer uma encenação, combinou só com o irmão da igreja que ele ia ficar fedendo assim, de quase ninguém resistir ficar perto dele, ele ia ficar totalmente mendigo, e ele ia entrar lá na igreja, e ele foi. Quando ele entrou na igreja, irmãos, que aquele fedor, o pessoal tentou arrancar ele da igreja, não deu. Sei que o irmão levou ele lá fora e ainda bateu no pastor ainda. Aí teve o culto, o irmão vinha correndo no desespero. Meu, pelo amor de Deus, é o pastor. Aí quando foi ver, o pastor já tinha apanhado, levado uns tapas do irmão lá. Às vezes, a gente, quando vê essas pessoas, a gente às vezes tem essa reação. A gente às vezes quer distância. Aquele homem estava endemoniado, rejeitado, aquela coisa toda, e aquela sociedade queria distância. Faziam de tudo para prendê-lo, para ficar livre dele, com cadeias. Eu lembro que Jesus, ele afirmou que o propósito de Satanás é destruir a vida das pessoas. O que Satanás ele quer é fazer conosco, é o que ele fez com aquele homem. Aquele homem estava destruído, aquele homem estava humilhado, aquele homem estava numa situação realmente decadente. Jesus disse, lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus ele foi a Gadara, ele foi cumprir essas palavras. Quando Jesus foi naquela cidade, quando ele entrou naquela cidade, ele foi exatamente para desarticular a artimanha, a estratégia de Satanás que oprimia aquele homem. Jesus foi exatamente para quebrar aquelas cadeias, como Isaías 61 nos mostra, e o próprio Jesus, falando a respeito de Isaías 61, ele declarou que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, pelo que o enviou para proclamar o ano aceitável do Senhor, para colocar em liberdades os oprimidos, quebrar as algemas, as cadeias dos encarcerados. E quando Jesus entra naquele lugar, ele faz exatamente isso. Ele quebra aquela cadeia e ele liberta aquele homem. E aquele homem que estava aprisionado, possesso, fica totalmente livre, consciente, lúcido, porque Cristo olhou para aquele homem, porque Cristo amou aquele homem, porque Cristo foi até aquele homem para libertar aquele homem. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender quando nós estamos num culto como este de Santa Ceia, é entendermos que eu e você, nós estávamos também encarcerados nas artimanhas e nas estratégias de Satanás. Mas Cristo, ele fez algo maravilhoso.
Da mesma forma que depois de um dia cansativo, exausto, que ele sai, ele deixa a sua casa, o seu conforto, ele ruma para aquela cidade, porque ele precisa libertar aquele homem, porque tem alguém ali precisando dele. Irmãos e irmãs, precisamos entender que da mesma forma, quando Cristo deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória e desceu neste mundo e morreu na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós, ele fez a mesma coisa. A atitude era a mesma. Nós não éramos melhores, nós não éramos diferentes, nós não nos encontrávamos numa situação melhor do que a daquele moço. Nós estávamos do mesmo jeito, perdidos e condenados ao inferno. Mas Cristo veio, ele morreu na cruz, a minha morte, a sua morte, para que nós pudéssemos ter vida. E hoje, meu irmão, e hoje, minha irmã, você está aqui, é um salvo em Cristo Jesus, é liberto em Cristo Jesus, tem o seu nome escrito no livro da vida, porque Cristo buscou você quando ele veio e morreu na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu quero ver aqui nesse texto, que eu acho interessante e que também considero muito importante aqui nesse texto, é o perigo de perdermos a oportunidade da presença de Jesus. Irmãos, eu vou ser até muito honesto com vocês. Quando eu medito nesse texto, o que mais me chama a atenção, é lógico, eu fico feliz com a libertação desse moço, mas o que mais me chama a atenção é a segunda parte, é o que acontece depois. E aí eu coloquei esse título aqui, né, vamos dizer assim, o perigo de perdermos a oportunidade da presença de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Meu irmão, eu creio assim, acredito que você também. Eu creio que Deus está presente neste lugar na pessoa do Espírito Santo. Amém? Eu creio que nós vivenciamos essa presença real, verdadeira de Cristo na nossa vida. Eu creio que nós não estamos aqui cultuando bancos, paredes, papéis, pessoas, não. Nós estamos aqui de forma real, verdadeira, cultuando um Deus que verdadeiramente nesse momento, não é depois, não há delay. Deus não vai assistir esse culto depois, porque a gente vai colocar ali online e falar, depois eu assisto. Não, Deus está participando deste culto neste momento. Por isso que culto nós não assistimos, nós participamos, porque Deus está presente neste lugar. Então, quando eu falo o perigo de perdermos a oportunidade da presença de Jesus, eu quero dizer que nós corremos um risco, muitas vezes, de estarmos no mesmo lugar que Jesus está, no mesmo ambiente que Jesus está, e ainda assim perdermos a bênção que Ele, Deus, reservou para nós. Perdemos aquilo que Ele quer na nossa vida. E aquelas pessoas, é incrível, aquelas pessoas de Gadara estavam na presença de Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, embora nós estamos na presença de Jesus, mas nós sabemos que na pessoa do Espírito Santo. Mas eu não estou vendo Jesus assim, com o meu olho da carne, não. Eu não estou vendo, estou vendo o Zé Gomes ali, estou vendo a Maria José ali, estou vendo o Alex sentado ali. Mas eu não estou vendo Jesus, eu sinto Jesus, é pela minha fé, eu sei que Ele está aqui, eu creio que Ele está aqui. Aquelas pessoas não, era cara a cara. Quando eu meditava nesse texto assim, eu parei e falei assim, Jesus, vontade de estar cara a cara com o Senhor, assim, ó, cara a cara. E aquelas pessoas estavam cara a cara com Jesus. Aquelas pessoas testemunharam o que Ele tinha feito na vida daquele moço oprimido e possesso pelo diabo. Aquele homem que passou uma parte da sua vida lá no sepulcro. Não sei se ele tirava corpos ali, porque vocês, não estou querendo assustar ninguém, mas vocês sabem que infelizmente tem pessoas endemoniadas que vão em sepulcros, tiram os corpos e comem inclusive. Não sei se vocês sabem disso. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ver a obra de Jesus na vida daquele homem. O que de extraordinário Jesus fez na vida daquele homem. Vamos voltar aqui no texto. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, oh glória a Deus, oh hora abençoada e bendita, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe que encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Olha que maravilha! Indo ter com Jesus, viu o endemoniado, na verdade o ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Ele já não estava mais nu, ele estava vestido. E ele já não estava mais louco. Aqui fala em perfeito juízo. E o que aconteceu? Eles temeram. Foram tomados de um grande temor, ficaram apavorados, ficaram assustados com aquilo ali. Então, como que pode aquelas pessoas terem uma oportunidade tão grande de vivenciar isto? De olhar para aquele que anteriormente vivia daquela situação, mas que agora foi liberto por causa do amor constrangedor de Cristo, que foi naquele lugar especificamente para libertar. E qual foi a atitude deles? Surpreendente, surpreendente. Eles simplesmente mandaram Jesus embora. Na verdade, irmãos, Jesus nem adentrou a cidade. Ele chegou ali naquela praia, ele começou a entrar, o demônio já veio, aconteceu tudo aquilo ali, precipitaram os porcos, vieram as pessoas, e dali mesmo, Jesus, como falar assim, ó, nem entre, nós nem queremos o senhor aqui dentro, daí o senhor pode voltar, daí mesmo. Do jeito que ele chegou, vamos dizer, entre aspas, ele voltou, porque eles mandaram embora. Então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram os que haviam presenciado os fatos. Contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram e rogaram que ele se retirasse da terra deles. E aí eu fico chocado. É exatamente aí que eu fico chocado. Eu falei, meu Deus, ali está o Criador do universo, o Senhor de todos os senhores. Ali está o Redentor. Ali está o que pode dar a vida. Ali está o que pode ressuscitar. Ali está o que não ressuscita apenas para essa vida, mas pode nos levar à vida eterna. E simplesmente na presença das pessoas, as pessoas estão sentindo o cheiro de Jesus. As pessoas estão ouvindo a respiração de Jesus. As pessoas estão vendo a expressão facial de Jesus. As pessoas estão próximas, em frente a Ele. E elas falam, vão embora. Eu falei, Jesus, isso é chocante para mim. E elas me falam, vai embora. Elas mandam Ele embora. E a pergunta que eu faço é, será que não havia ali ninguém necessitado? Será que não tinha um enfermo ali? Será que não tinha um doente ali? Será que não tinha ninguém precisando de uma libertação, seja emocional, seja espiritual, seja física? Será que estava tudo bem ali? Será que não tinha nenhum conflito de família? Será que não tinha ninguém desempregado naquele lugar? Será que não tinha ninguém passando algum outro tipo de dificuldade? Como que pode isso, irmãos e irmãs, num ambiente, numa cidade inteira? Como que pode isso? Aquele que poderia transformar aquela cidade, mudar a história daquelas pessoas, curar enfermos ali, aquele que já vinha de um dia cansativo de curar, de abençoar, de ministrar, de operar milagres, ele estava ali, pronto, disponível, querendo operar milagres na vida daquelas pessoas, querendo entrar naquela cidade e abençoar aquela cidade, e abençoar aquelas pessoas, mas ele foi impedido. E isso é chocante. E é interessante, irmãos e irmãs, que aquelas pessoas não estavam possessas, mas influenciadas. Satanás havia cegado aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam presas no materialismo, porque, claro, muitos deles ficaram descontentes com o fato de 2.000 porcos terem se perdidos.
Então eles não quiseram nem saber a importância, o valor que foi a cura, a libertação daquele homem, oprimido, opresso. Eles se preocuparam muito mais com as suas perdas. Eles se preocuparam muito mais com o prejuízo. Então Satanás muitas vezes, ele cega as pessoas não estão endemoniadas, elas não estão possessas, mas às vezes estão numa situação pior. Irmãos, vou falar uma coisa aqui meio complicada, mas tenta me entender, às vezes é pior do que o demoniado. Sabe por quê, meu irmão? Vou explicar para você por quê. Ó, irmão, vou falar uma coisa para você aqui, Deus sabe o que eu estou falando. É melhor uma pessoa estar endemoniada, chegar numa igreja, num lugar e ser liberta e ser salva, do que muitas pessoas que vão ficar dentro da igreja, sendo manipuladas pelo diabo, influenciadas pelo diabo, enganadas pelo diabo, e no final das contas vão para o inferno. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Pastor, o senhor está falando heresia aí na frente? Jesus disse que naquele dia muitos vão falar, mas Senhor, eu fiz isso. E Jesus disse, aparta de mim, maldito, porque na verdade você está um engano, eu nunca te conheci. Você passou a vida inteira enganado, nós nunca fomos amigos, nunca tivemos nada. Então o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas estavam ali, não estavam endemoniadas, mas elas estavam cegadas pelos seus egoísmos, elas estavam cegadas pela avareza, pelos seus individualismos, porque elas nem sequer ligaram para aquele homem. A atitude daquelas pessoas de mandar Jesus embora demonstra claramente que elas não estavam nem aí para aquele homem que estava trazendo perturbação para a cidade. Quando Jesus libertou aquele homem, ele trouxe paz para aquela cidade, pelo menos no que diz respeito à atitude daquele homem. Então não foi somente ele que foi beneficiado, nem isso eles reconheceram. Eles mandaram Jesus embora. É como se uma pessoa estivesse morrendo ali num hospital, desenganada pelo médico, alguém fosse ali naquela casa, orasse pela pessoa, a pessoa fosse levantar-se imediatamente, eu digo imediatamente, ali do leito de enfermidade, e ainda fosse expulso da casa. Sai daqui, você curou, mas não quer nem, some daqui, quer nem te ver aqui. Eles expulsaram a bênção, eles expulsaram a graça, eles expulsaram a misericórdia. Eles expulsaram o amor. Eles expulsaram aquele que se esvaziou da sua glória, se tornou homem, veio e morreu na cruz do Calvário. Sabe por quem? Por você, irmão José Gomes. Pela sua vida. Pela sua vida, irmã Eni. Pela sua vida, irmã Rejane. E cada um dos seus netos e netas abençoados. Pela sua vida, Maria José, seus netos, suas netas. Pela minha vida, os meus filhos e filhas abençoados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Naquele dia, naquela noite, porque na verdade já era noite, Jesus entrou naquele lugar e levou a vida abundante para aquele homem, para aquele jovem, porque aquele jovem, ele encontrou não somente a libertação da sua vida espiritual, mas ele encontrou a vida eterna. Aquelas pessoas mandaram embora a vida eterna. Não estou dizendo que elas não foram salvas, porque ninguém pode falar isso, mas aquelas pessoas naquele momento, elas perderam a oportunidade da presença de Jesus. Eu quero encerrar, meu irmão, dizendo o seguinte: muitas pessoas passam e vão continuar passando a vida inteira dentro da igreja, às vezes murmurando contra Deus, contra Cristo, porque não conseguem perceber o amor de Cristo pelas suas vidas, não conseguem perceber a profundidade, a grandiosidade, o valor daquilo que Cristo fez por elas. Aí vão passar reclamando, porque não conseguem perceber que nos momentos difíceis da sua vida, se olharem com sinceridade e honestidade para trás, vão perceber que Cristo sempre esteve ao lado delas. Pessoas que não vão conseguir entender isso, a dimensão do que Cristo fez em morrer na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Ontem na célula eu falava sobre isso. Quando nas 3 últimas células a gente trabalhou a questão do João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na primeira eu trabalhei a questão do eu sou o caminho, na segunda a verdade, e ontem nós encerramos terminando eu sou a vida. E eu falava para os irmãos, por que Jesus é a vida? Porque nós estávamos mortos espirituais. E porque só Ele é a vida? Porque não tinha ninguém que poderia pagar o nosso pecado. Porque pelo meu pecado eu precisava morrer. Mas o problema que para mim morrer eu não podia ter pecado. Então logo eu estava encrencado. Como é que eu vou morrer para
para o meu pecado, se eu não posso ter pecado, eu tenho. Aí Jesus vem, se torna homem, 100% Deus. 100% homem, ele pode morrer. Por isso, ele não tem pecado. E ele é homem, 100%. Embora seja 100% Deus. É pouco que Cristo fez por mim e por você? É muita coisa. Irmãos, Cristo está presente neste lugar. Cristo está presente na sua vida. Cristo está presente junto conosco, nos dando sempre a oportunidade de poder estar com Ele, de orar, de falar com Ele, de aprender dEle. Mas nós que temos que tomar o cuidado, para nós não perdermos ou desperdiçarmos a oportunidade que nós temos de estar na presença dEle. Meu irmão, minha irmã, não em detrimento dos demais, mas eu quero dizer que eu e você, nós somos privilegiados. Esse privilégio não é em detrimento dos outros, como se Deus nos escolheu em detrimento dos outros, não. Eu quero dizer que você é privilegiado, privilegiada, por ter a mente de Cristo. Por poder andar com Cristo, servir a Cristo. E em qualquer momento, seja em qualquer circunstância ou situação da sua vida, você pode orar a esse Deus, e esse Deus está ouvindo a sua oração, e esse Deus te atende, e esse Deus te socorre. Seja onde for, aonde for, o problema que for, independente do tamanho do problema, você serve a um Deus que é fiel, que é real, que é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ele te ama, Ele te ouve, Ele quer te abençoar. Jesus morreu na cruz, como aquele dia que Ele foi com aquele barco cansado, já arrebentado o seu corpo, fisicamente cansado, mas Ele foi por amor, Ele morreu por amor. Ele te ama, Ele quer te abençoar, Ele quer te ver forte, Ele quer te ver firme. E como nós cantamos, o Rei está voltando. Quando Ele voltar, oh glória a Deus, Ele quer que você possa encontrar com Ele nas nuvens e morar com Ele, passar a eternidade com Deus. Que nós, irmãos e irmãs, não caiamos no mesmo erro dessas pessoas, no erro de estarmos na presença de Deus, mas mandá-lo embora. Como que nós fazemos isso? Com as nossas ações e atitudes. Às vezes as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas maneiras de ser, o nosso jeito de ser, às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa arrogância, às vezes o nosso jeito, é como a gente estivesse falando com Deus: Deus, vai embora, vai embora. Embora Deus, na sua graça, nunca vai embora. Na verdade, é nós que nos afastamos dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você seja grato a esse Cristo que foi capaz de ir até Gadara para libertar aquele possesso. Que é o mesmo Cristo que foi capaz de morrer pela sua vida, pela sua família, por todos nós. Que você seja grato a esse Cristo que te dá a possibilidade, a bênção, a bênção, né? De poder estar na presença dEle, de poder ter a presença dEle. Glória, 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 glória seja ao nosso Deus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Quero convidar você nesse instante. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Quero convidar você a fazer uma oração de agradecimento a Deus, por Ele ter te amado de uma maneira tão grande, que foi capaz de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Que faça uma oração de agradecimento, porque você tem a bênção de poder estar na presença dEle, de gozar a presença de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus. Isso é maravilhoso, Senhor. É extraordinário isso. Apesar de todas as nossas falhas, nossas imperfeições, apesar de sermos tão falhos, mas Deus, que coisa extraordinária. O Senhor é o único Deus do universo. O Senhor conhece cada estrela. O Senhor conhece cada peixe que está no mar. O Senhor criou o universo. Deus, dizem que nós temos milhões de células, e o Senhor conhece cada uma e sabe o porquê de cada uma. Ó Deus, para que cada uma serve. Ó Deus, e ainda assim, toda essa grandeza, o Senhor nos concede a bênção, a graça de poder estar na tua presença, de poder falar com o Senhor,
de poder adorar e bendizer o teu santo nome. Contamos com este amor que nos constrange, este amor que é incomparável, este amor que é impressionante, que é este amor, ó Deus, que o próprio Cristo expressa lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus, obrigado, Cristo, obrigado, Espírito Santo. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Deus, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, valorizarmos a presença de Cristo em nossa vida, de valorizarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida, de valorizarmos essa bênção de podermos falar com o Senhor. Fortaleça a tua igreja, fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Fortaleça a tua igreja. Deus, não deixe que ninguém fique dentro do templo, ó Deus, na igreja, mas sem perceber a tua presença, sem sentir a tua presença, sem entender a tua presença. Não deixe, Deus, que ninguém fique aqui a vida inteira e ainda assim no último dia seja reprovado. Tenha misericórdia, Pai. Desperta, Deus, desperta, Deus, desperta, Deus, cada um de nós, para estarmos atentos para a palavra, para o Senhor, para a obra do Senhor, para que não corremos no mesmo risco, no mesmo erro, ó Deus, que aquelas pessoas que acabaram mandando embora aquele que é o Criador do universo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia agora. Irmãos e irmãs, nós vamos fazer como sempre. Nós vamos estar aqui consagrando os elementos. Os irmãos vão sair. Aí vocês saem como a gente sempre faz. Dê um espaço para que a pessoa chegue ali. Dos dois lados nós temos aqui esses recipientes para você fazer a higienização da sua mão. Aí você faz a higienização, vem, pega o cálice, pão e retorna. Mas não vamos aglomerar, vamos dar um espaço, amém? E eu peço os irmãos em casa para aguardar até que todos aqui perto peguem. Ok, vamos orar, vamos consagrar os elementos. Agradeça a Deus nesse momento. É uma grande bênção por ter participado do corpo e do sangue de Cristo. Esse corpo que foi entregue na cruz do Calvário, em favor da minha, da sua, da nossa vida. Oh Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós que éramos escravos do pecado, nós que estávamos subjugados, ó Deus, por causa do pecado, fomos libertos e fomos salvos. Cristo nos redimiu, nos tirou das garras do inimigo, nos arrancou de lá. Ele é o nosso Redentor, Deus, e nós te louvamos e bendizemos por isso. Por isso, Deus, esse momento é abençoado, porque nós vamos participar deste momento que Cristo mesmo instituiu. Toda a glória seja a ti, Deus, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho Jesus, nosso Salvador. Nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que Jesus nos mandou celebrar, tendo na lembrança, Deus, sua bendita paixão e morte, o seu sacrifício, a sua entrega, o seu sofrimento ali, Deus, em favor das nossas vidas. Por isso te rendemos graças de todo o coração, por esses benefícios maravilhosos que a ação de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo nos trouxe. E humildemente nós te suplicamos que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos, ó Deus, o Espírito Santo, e por tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Jesus, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos orienta: ninguém deve participar de qualquer maneira,
Ninguém deve aproximar da mesa de qualquer maneira. O apóstolo Paulo diz que cada um deveria fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo e participe e coma do pão. Então isso significa que eu não vou deixar de participar da ceia porque eu tenho algum problema. Significa que eu vou pedir perdão, eu vou confessar a Deus, e aí eu vou participar da Santa Ceia. Convido você então a fazer uma oração agora, de confissão, de pedido de perdão, talvez um pensamento, uma palavra. Se você tem alguma coisa contra alguém, ore por essa pessoa, peça perdão a Deus, mas reconcilie com essa pessoa. Oh Deus, santo, santo é o teu nome. Repita comigo essa oração. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos e irmãs, a mesa é do Senhor, a mesa está posta, todos nós somos convidados a nos aproximarmos da mesa e participarmos. Como os irmãos podem vir, como nós orientamos, pegar o pão, pegar o cálice e aguardar até que todos o façam. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado por esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Deus. Abençoa o teu povo, a tua igreja neste momento, Deus. Fortalecendo, Deus. Fortalecendo, Deus. Seja louvado. O irmão do louvor também pode estar pegando. Glória a Deus. Você que já pegou, vai agradecendo a Deus, glorificando o nome deste Deus que é maravilhoso, que é tremendo. Como nós somos abençoados, irmãos e irmãs. Como nós somos abençoados em ter Jesus na nossa vida.
como nós somos abençoados em poder contar com o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos conforta, que nos consola. Glória a Deus, santo é o teu nome, Deus. Amém. Obrigado, Deus. Esse momento é um momento sublime, é um momento abençoado, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, comei e bebei e sejam abençoados e abençoadas em nome de Cristo Jesus. Esse cálice aí você vai jogar fora depois no lixo, descartar no lixo. Amém? É descartável. Então peço aos irmãos e irmãs que estejam descartando. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Irmãos e irmãs, vamos juntos dizer, antes de orarmos e recebermos a bênção, nós vamos dizer: Deus é bom, sempre bom. Deus é bom demais. Mas vamos dizer bem forte, né? Deus é bom, sempre bom. Deus é bom demais. Amém? Vamos dizer: Deus é bom, sempre bom. Deus é bom demais. Mais uma vez, bem forte. Deus é bom, sempre bom. Deus é bom demais. Amém. Agradecemos aos irmãos e irmãs, as pessoas que estão conosco em casa participando. Você que está em casa recebeu um convite, um link. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Amém? Vamos orar. Tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida dos irmãos durante essa semana, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e bendizemos por essa noite abençoada, por esse culto em que podemos, ó Deus, celebrar a Santa Ceia, por esse culto, ó Deus, em que podemos adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. Então nós te agradecemos, Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pela vida da Duda, por o Senhor ter abençoado a Maria Eduarda, ó Deus, tirado ela ali do leito de enfermidade. Graças a Deus agora ela já está em casa. Que o Senhor continue abençoando, restaurando a saúde dela. Deus, colocamos todos os irmãos e irmãs, aqueles e aquelas que porventura estejam acamados, enfermos, talvez pessoas que a gente não esteja nem sabendo, mas nós oramos e pedimos que o Senhor esteja abençoando essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, restaurando a saúde. Oramos pelo nosso país, pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, por essa cidade. Oramos pelas autoridades constituídas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar. E eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe também as famílias, repreenda todo o mal, todo o intento do inimigo contra o lar, contra a casa, contra os relacionamentos. Que o Senhor possa repreender todo o mal e abençoar os lares. Senhor, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos incontáveis sobre as casas, sobre as famílias. Deus, dê-nos uma semana abençoada, que seja uma semana de crescimento, que seja uma semana de aprendizado, que seja uma semana que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que a bênção deste Deus trino, uno, majestoso, poderoso, continue sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre o seu lar, a sua família, sua casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Ide em paz, que Deus os abençoe. Irmãos, vamos cumprimentar, mas com cuidado, como a gente falou, todo mundo de máscara, ninguém deixa de usar máscara, e aí a gente cumprimenta aí com maior cuidado. Deus abençoe a todos.